Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa carinhosa saudação a você que acompanha os nossos vídeos formativos diretamente aqui da Paróquia Santa Teresinha de Campo Bom. Estamos no tempo forte da Quaresma e este tempo nos convida a uma mudança de vida. A parte da teologia que se dedica ao estudo das realidades últimas, como sabemos, se chama escatologia. Esta palavra vem do grego eschaton, último, e logos, estudo. Então, estas realidades últimas, o estudo das realidades últimas, também no latim é chamado de os novíssimos. É as últimas coisas que nos irão acontecer. Parece um tema um pouco estranho, mas do latim novus significa novo. Faz parte deste mistério das coisas novas, a morte. Faz parte também o juízo que se dará imediatamente após a nossa morte. É lógico que tem que ter um juízo. Isto é evidente. Senão o nosso mundo seria um absurdo. Seria um absurdo que o crime, a injustiça, a maldade ficassem sem um devido castigo. E seria também absurdo que a honestidade, a bondade, a generosidade, a abnegação de tantas pessoas santas não seja premiada. Nós sabemos que aqui na Terra isso não acontece. Às vezes as pessoas mais boas são as que mais sofrem. Eu me atrevo inclusive a dizer que a maioria dos crimes e maldades e injustiças neste mundo não é castigado devidamente. Os bons neste mundo não são recompensados como deveriam. Mas a verdade seja dita. O que o ser humano não é capaz de fazer, Deus, sem dúvida, o fará. É só ter um pouco de paciência. E este dia vai chegar. O dia em que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Cristo vai nos chamar à sua presença e julgará todos os nossos pensamentos, palavras e ações. Iremos então receber aquilo que merecemos. Alguns receberão a imediata glorificação eterna. Outros se salvarão, mas antes disso terão que passar pelo fogo purificador do purgatório. E por fim, não podemos negar, alguns se condenarão. A condenação eterna. E olha, isto são sentenças inapeláveis. Este sim, de verdade, é um tribunal de última instância. Falando disso, dá um pouco de medo? Dá. Mas é um medo bom. Ele descarrega uma espécie de adrenalina espiritual. Ele nos faz acordar para a vida espiritual. Afinal de contas, que tipo de vida nós estamos levando? Trago este tema justamente no tempo da Quaresma, porque nós ouviremos muitas vezes, eis o tempo de conversão. Que tipo de vida nós estamos levando? Esta reflexão sobre o juízo final influenciou muito os cristãos desde o início dos tempos. Até na vida do dia a dia, a pensar no juízo final se torna uma espécie de critério
para organizar a nossa vida presente. Vai nos chamar a atenção da consciência e também uma esperança na justiça de Deus. A fé em Cristo nunca ficou presa a olhar só para trás ou só para o alto, mas também a fé em Cristo nos faz olhar para a frente, para a hora da justiça. Sobre este assunto, sobre o juízo, é como se Deus dirigisse um apelo à nossa consciência. Muda de vida, pede perdão. Sobretudo agora na Quaresma, que o profeta Joel diz assim: voltai para mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno, compassivo, paciente, cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. E São Paulo, ele falando aos Coríntios, onde havia muitas pessoas que tinham se afastado do Senhor, ele diz: nós vos pedimos por amor de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Este apelo o apóstolo dirige a cada um de nós no início desta Quaresma. Convertei-vos, lá na quarta-feira de cinzas, convertei-vos e crede no Evangelho. A pergunta que eu lanço nesta meditação de hoje é justamente: estamos verdadeiramente dispostos a nos converter? Nós de fato queremos nos converter? Agora eu me lembrei de uma história da vida de Santo Inácio de Loyola. Ele procurava converter um pecador. E nas conversas com Santo Inácio, aquele pecador sempre se justificava, dizendo que não conseguia evitar o pecado. Um dia Santo Inácio pediu ajuda para transportar uma mesa. Quando começaram a carregar a mesa, Santo Inácio mais este pecador, para aquele lugar onde deveria ficar, aquele homem, o Santo Inácio, ficava de um lado da mesa e o homem do outro. Santo Inácio, para carregar a mesa, fazia força no sentido contrário. E o santo insistiu, até que o homem perdeu a paciência e disse: padre, desse jeito não vamos levar a mesa a lugar nenhum. E Santo Inácio olhou para ele e disse: com você está acontecendo a mesmíssima coisa. Eu me empenho de te dar bons conselhos, de te levar perto de Deus, mas você está fazendo força em outra direção. É preciso muita humildade, além da boa vontade, para a gente se converter. Toda conversão depende disso. Que nem aquele rapaz que tomou um ônibus, em vez de se sentar, ficou em pé tentando se equilibrar. E o cobrador do ônibus disse para ele: melhor você se sentar, você vai cair. Cuidado! E ele dizia, num tom desafiador: eu nunca caio. E ficava repetindo: eu nunca caio. E o motorista encheu com aquela desculpa esfarrapada e deu uma freada. E o rapaz foi para a calçada, caiu da porta para a calçada. E o rapaz disse: eu nunca caio, eu me jogo. Pois é. O orgulho impede da pessoa reconhecer as suas faltas mais evidentes. Primeiro passo para a Quaresma é, de fato, vencer este orgulho que nos impede de reconhecer com clareza as nossas faltas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, os nossos pecados de estimação que a gente carrega debaixo do braço e não quer mudar. Eis o tempo de conversão. Converte-te. Crede no Evangelho. É acreditar
em muitas coisas, mas acreditar sobretudo no amor de Deus por nós. Acreditar que nós podemos ser perdoados, que Deus nos ama, que Deus nos perdoa sempre. Basta um pouquinho de arrependimento, um pouquinho. Inclusive os teólogos chamam de atrição. Existe a contrição e existe a atrição, que é o mínimo de arrependimento. Quando alguém se arrepende, não por um motivo de amor, mas por medo da justiça de Deus, nós chamamos de atrição. Pois é, basta a atrição para que Deus nos perdoe um pecado nosso. Isso é suficiente para que o sacerdote possa dizer: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, como é bom ouvir estas palavras. Na confissão nós descobrimos este Jesus que vem ao nosso encontro, que tem compaixão das nossas misérias. Ele se compadece de nós, esse Jesus bom pastor, este Jesus médico que cura as nossas feridas e nos diz: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Como é bom se confessar. Mas não é só bom para nós, é bom para aqueles que estão perto de nós. Quando a gente se confessa, a gente se torna uma pessoa melhor. É preciso recuperar, meus irmãos e irmãs, na igreja, a pastoral da confissão. Ajudar as pessoas não só a se confessar, mas a se confessar bem, verdadeiramente arrependidas, com um espírito de conversão. Olha, se nós pudéssemos ver as almas das pessoas ao nosso redor, das pessoas que nós amamos, que nós queremos bem e não se confessam. Pessoa que não se confessa, ela está desfigurada por causa da lepra espiritual que é o pecado. Se nós conseguíssemos ver a alma que precisa de confissão, nós sentiríamos um desejo enorme de ajudar aquela pessoa. Nós precisamos sentir o drama de tantas pessoas tristes, atormentadas, que na confissão sincera, humilde, verdadeira, elas receberiam o remédio, o alívio para a sua angústia. Que meta para esta quaresma! Fazer uma boa confissão e fazer com que muita gente vá à confissão. E que Deus nos abençoe neste trabalho de levar as pessoas para o Santo Tribunal da Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.